Então vamos nessa, vamos dando sequência ao nosso estudo da Lei de Licitações e Contratos, a nossa querida 8666. A gente falou no bloco passado sobre questão de modalidade, licitação, quanto que você aplica cada uma. Só que é interessante você lembrar o seguinte, por uma questão de lógica, nem sempre realmente nós vamos licitar. A própria legislação ela vai falar o seguinte, a regra é licitar, nós temos que realizar a licitação, por questão de diversos princípios e ordens que nós falamos aí ao longo das aulas que tivemos até agora. Porém, existem algumas situações em que essa possibilidade de licitação ela não é identificada. Para a gente poder entender isso legal, deixa eu te mostrar uma coisa importante. Toda licitação ela é fundamentada ou fundada em 3 pressupostos, que a gente chama de pressuposto lógico, jurídico e fático. O pressuposto lógico, ele vem da ideia de que, para ter licitação, você tem que ter uma pluralidade de licitantes. Então, aquela questão da isonomia que a gente falou, Qual é a lógica por trás do procedimento licitatório? Que você tenha diversos interessados, diversos licitantes ali que possam efetivamente participar, não estou falando que irão participar, mas que possam efetivamente participar para gerar ali o acesso à melhor proposta. Nós temos o pressuposto jurídico, que nada mais é do que a relação fática da licitação com a nossa realidade, digamos assim. Então, eu tenho que mostrar para o administrador, ou eu como administrador tenho que mostrar para a sociedade que aquela licitação está sendo feita em nome do interesse do povo. Então eu tenho que justificar essa licitação, eu tenho que mostrar que ocorre uma situação que exige o procedimento licitatório. Porque lembre-se, a licitação não é feita só para depois dizer, olha, a gente está prestando contas. Não, a licitação ela é feita também para atender, aliás, também e principalmente para atender a finalidade do povo. E nós temos o pressuposto fático, que é a real presença de interessados. Olha a diferença. Você tem que seguir numa lógica. Por que você licita? Eu licito porque o interesse público exige que tal coisa aconteça. Pressuposto jurídico. Temos interessados na localidade, ou pelo menos no país, que possam realmente participar da licitação? Pressuposto lógico. Fiz a licitação, apareceram interessados? Pressuposto fático. Então, cuidado para você não confundir o lógico, que é a possibilidade, com o pressuposto fático, que é a existência de interessados. Tá? Uma coisa é você ter possibilidade de licitante, outra coisa é você ter efetivamente licitante. Se um desses pressupostos acabar faltando, você tem um problema na licitação. E quando você tem um problema na licitação, ou ela é inválida ou ela é desnecessária. E é aqui que entra o assunto do bloco de hoje. Eu não vou falar sobre ser inválido, porque essa é a questão do bloco seguinte. O que a gente vai falar nesse bloco é da segunda situação, em que a licitação ela até poderia acontecer, ou normalmente aconteceria, ou não tem como acontecer, mas independente do que for, ela se torna desnecessária. Porque, de novo, a licitação atende interesse público, a licitação atende vontade da sociedade, mas às vezes o procedimento de licitar ele é mais prejudicial do que benéfico para a administração. Então, por isso que nós temos aí 3 dispositivos importantes, artigos 17, 24 e 25 da Lei 8666, que a gente precisa dar uma olhada aí com calma. Como eu comentei no bloco passado, vou falar a mesma coisa aqui. Nós não vamos fazer uma análise detalhada de cada um dos incisos, porque a questão é que é te mostrar uma forma lógica de interpretar isso, como aplicar na sua prova, mas eu vou te pedir, pelo amor de Deus, que você sempre, uma vezinha na tua vida, dê uma lida nesses artigos aí, ponto a ponto, para ficar claro o que a gente vai desenvolver juntos aqui, tá? Vamos para a tela. Primeira coisa importante para você saber é o seguinte, existem 2 formas que a Lei de Licitações trata a possibilidade ou a impossibilidade de licitação. Ela vai falar sobre a chamada dispensa de licitação e vai falar sobre a inexigibilidade de licitação. Quando você fala dispensa é uma espécie, ou melhor, é um gênero que possui 2 espécies. A licitação dispensada e a licitação dispensável. Quando você fala inexigível, não. Inexigível é só uma condição mesmo e acabou. Só para você poder enxergar bem, de forma estruturada aí a nossa lei, artigo 17, artigo 24 e o artigo 25 da Lei 8666. O que eu preciso que você saiba aqui? No caso da dispensa, a gente vai dizer que a licitação ela incorre em dispensa porque até poderia rolar uma licitação aqui. A situação que a gente vai analisar até permitiria a licitação normal. Tá? Eu não tenho nenhum impeditivo de licitar, pelo menos no impeditivo lógico. Porém,
Se eu realizo a licitação, eu vou causar muito mais prejuízo do que eu vou atender realmente de forma benéfica à sociedade. Então, o entendimento na dispensa é que eu tenho uma situação que eu poderia, em situações normais, licitar, mas eu não vou licitar, porque a própria lei diz que não precisa ou não devo. Vou deixar isso mais claro daqui a pouco, tá? Só uma coisa que é importante. Como estamos falando de uma situação que pode encadear, né, a discricionariedade do agente público, do administrador público, é óbvio que a lei ela vai trazer um rol taxativo de condições. Então, quando você estuda artigo 17 e 24 ou artigos sobre a dispensa, não podem surgir novidades de entendimento, tem que ser exatamente o que está ali na legislação. Tá? Então vamos colocar aqui o rol de dispensa, independente de qual for o tipo de dispensa, do gênero dispensa, é um rol taxativo de condições. Já no caso de inexigibilidade, é um rol meramente exemplificativo. Por quê? Porque no caso da inexigibilidade é impossível licitar. Aqui não tem esse papo de em condições normais de temperatura e pressão. Não tem isso. Aqui não tem como licitar. Como não tem como licitar, a própria lei vai dizer, olha, então eu não exijo que você licite nesses casos, porque não tem como fazer nada. Então, como não tem como licitar, como garantir ali o procedimento licitatório acontecendo, eu vou falar para você, tá bom, tranquilo, contrata direto. Aliás, esse assunto que a gente está trabalhando hoje tem sido cobrado muito em nossos editais como contratação direta e não simplesmente como dispensa de exigibilidade. Claro que tem muito edital que ainda usa isso, mas se você se deparar com o teu edital lá e ele falar assim, contratação direta, você já sabe que ele está falando também de dispensa e inexigibilidade. Tá? Então, vamos lá. Primeira coisa lógica, e vou te falar, isso normalmente já te direciona para acertar a questão. Se você conseguir enxergar na história, aqui seria possível licitar, mas não tem como licitar porque a lei acha desnecessário. Ou aqui não teria como licitar. Cara, se você consegue enxergar que não tem como licitar, é inexigível. Por isso que a lei fala que é um rol exemplificativo. Podem surgir outras situações? Podem. E, aliás, surgem. O Tribunal de Contas tem algumas situações que ele suporta além da Lei 8666. E não há nenhuma irregularidade nisso. A questão é que essa nova situação seja realmente capaz de apresentar para você uma condição de impossibilidade licitatória. O que nós vamos fazer aqui? Nós temos artigos 17 e 24, tem coisa pra cacete. São artigos grandes, cheios de detalhe. E temos o 25, que é mais de boa. São 3 incisinhos ali, bem de boa. O que nós vamos fazer? Vamos analisar as condições de inexigibilidade e depois eu vou passar nos principais detalhes sobre dispensa. Porque, de novo, eu quero direcionar ao máximo a tua vida para você arrebentar na tua prova e acabou, sabe? Eu não quero que você vire um especialista em licitação, porque não há necessidade nenhuma disso, beleza? Então, vamos fazer o jogo aqui, Primeiro, a gente vai falar sobre inexigibilidade, que é bem mais tranquilo, e as situações são aquelas em que a lei entende a inviabilidade de competição, já que a grande jogada é que nós tenhamos competição. Então, aqui, a palavra-chave para o nosso trabalho é inviável, né? A licitação é inviável, logo a lei não exige. 3 situações são propostas pela lei. Primeiro, a situação de produto ou fornecedor que seja exclusivo. Veja bem, o próprio nome já diz para você, né? Se eu estou falando que aquele tal negócio que eu estou buscando ou aquele cara que vai me fornecer o que eu preciso é exclusivo, só tem ele no mercado. Eu não tenho como encontrar mais ninguém, porque o produto é único ou o fornecedor é o único que tem acesso àquela demanda na localidade. Eu vou licitar? Eu vou puxar uma comissão, chamar para ter um. Não tem lógica. Então o que você faz? Aí nós vamos para o artigo 26, que ele manda no que a gente tem feito até agora. Justifica. Você vai chegar e vai falar, olha, eu não vou licitar, logo eu vou fazer uma contratação direta, porque não há realmente necessidade. Aqui nós temos uma situação de um produto exclusivo. Esse produto é feito por uma entidade só. Esse produto é produzido, meio óbvio isso, mas tudo bem, por apenas uma pessoa. Então não há por que licitar. Beleza? Vou contratar direto, tá, querido? Obrigado, hein? Isso é o grande ponto, exclusividade. Porém, o Tribunal de Contas não é bobo. E nós temos algumas instruções aí, tá, dadas pelo Tribunal de Contas, que eu vou te mostrar aos poucos aqui. E uma delas é em relação a essa condição de exclusividade. Porque, vamos lá, tu vai confiar na palavra do homem? Eu não falo homem, tá, mulheres? Eu falo homem como ser humano, não homem como canalha.
Você vai confiar na palavra de um agente público? O cara vai achar, não, mas não tem no mercado mais ninguém. Impossível. Aí eu falo, tem sim. Tem sim, conheço empresa aqui, empresa não sei aonde. Você que não pesquisou. Então, a gente não vai confiar na boa vontade do cara de realmente fazer o trabalho dele, de pesquisar para ver se tem outras pessoas. Ele vai entrar no Google, no TripAdvisor, vai procurar lá, serviço tal. Ah, não tem, poxa, que saco, né? E vai dispensar. Não é assim que funciona, não. Ou melhor, vai inexigir. Não deixa de ser uma forma de dispensa, no final das contas. Né? E vai contratar direto. O que o Tribunal de Contas disse? Para que você tenha certeza que aquele produto ou fornecedor é exclusivo, tem que ter abre aspas, certificado de exclusividade. Ou seja, ele tem que ser reconhecido oficialmente como um exclusivo. Ele tem que ter um atestado de exclusividade. E esse atestado se dá a partir do momento que se leva essa informação para a administração, aí você vai para a administração central, né, das questões de licitação, do departamento, do órgão, sei lá, e faz-se uma verificação que realmente não há outra entidade. Então não é só a palavra do agente público. Você tem que ter um atestado, um documento que realmente confirme a condição de exclusividade. Beleza? Então aqui é bem tranquilo, mas é uma condição em que, realmente, cara, imagina, você vai comprar uma coisa, só tem aquilo. Não tem fuga, né? Porém, o que a lei fala? É vedado ou vedada a indicação de marca. É vedado utilizar marca para dar como motivo de você não fazer a licitação aqui. E aí, preste atenção no que eu vou te falar. A regra é essa. Eu não posso pegar e colocar, quero comprar um carro Ferrari. Peraí, mano. Também tudo bem que a gente sabe que só a Ferrari vai fazer Ferrari. Apesar que tem um pessoal que faz um falsificado por aí. Mas é óbvio que você também não pode apontar, porque não tem lógica. Você não pode selecionar. Aí você está acabando completamente com isonomia, competitividade, quando você direciona. Só que a gente tem um entendimento do Tribunal de Contas, um entendimento inclusive jurisprudencial já muito bem definido, que algumas situações permitem indicação de marca sim, tá? A regra 8666 é vedada a indicação de marca, salvo se for por motivos de padronização. Então assim, o que você pode usar? Eu quero usar essa marca porque nós já usamos essa marca há muito tempo dentro do setor e eu quero manter esse padrão. Então é uma questão nem de padronização só em si, mas também de continuidade de uma relação que já era firmada anteriormente. Mas é um padrão definido. A gente sempre usou o HP como impressora. Por mais que aquela porcaria vai agarrar um monte de folha na hora de imprimir. Mas a gente gosta de HP. Então você vai utilizar aquilo como base, mas olha, a justificativa tem que ser boa. Também não é chegar e falar, porque a gente usa. Tem que justificar ali uma continuidade da relação. Às vezes você pode usar a marca como um parâmetro, um indicativo de qualidade. Então assim, não é que eu vou comprar impressora Epson, mas eu quero impressora da qualidade mínima que a Epson oferece. Aí você vai procurar a especificação técnica, DPI, o tempo de validade, digamos assim, o tempo de vida de cada uma das tintas, ou se for o toner, se for impressora laser, sei lá. Então você vai fazer ali uma verificação de qualidade. Então assim, quando você indica a marca na licitação, pode indicar, se for excepcionalmente, é só para você manter a qualidade que se tem. Mas, no caso de inexigibilidade, você tem que apontar a marca e justificar o porquê que ela é exclusiva e só pode ser ela. Tá? Então, por isso que a lei fala, é vedada a indicação de marca. Mas aí, nós temos indicação de marca como uma excepcionalidade. Inclusive, legislações posteriores, como, por exemplo, a lei do RDC, a lei do regime diferenciado de contratação, que nós falaremos aí durante o nosso estudo, ela vem com a marca como uma regra, como uma possibilidade. Beleza? Então, vamos lá, continuando. A segunda situação que nós temos de inexigibilidade, depois de falar de produto ou fornecedor exclusivo, ele fala de profissional que ofereça algo que seja considerado como de natureza singular. No primeiro caso, você tem exclusividade. No segundo caso, você tem a chamada singulariedade. O que é isso? O que você pode dizer como um profissional de natureza singular? Aqui, normalmente você teria competição, mas existe alguém que se destaca no meio. Então, assim, aqui você tem serviços profissionais que você poderia contratar diversas pessoas. Só que tem alguém que se destaca. Então, essa condição de natureza singular é por esse diferencial. O cara tem algo que é diferente do resto. Por quê? Porque serviço profissional demanda conhecimento próprio.
E é claro que alguns que dominam muito melhor o conhecimento do que outros vão se destacar. Então aqui, de novo, eu não estou em situação em que só tem um cara. Tem vários. Mas aquele ali é perfeito para resolver meu problema. A própria lei de licitações vai trazer um rol do que ele considera como serviço profissional. A gente enxerga muito isso em contratação de técnicos, peritos, pareceristas. Você vai buscar o cara que é destaque na área, né? E esse cara que é destaque, você vai apontar, ó, eu quero ele. Ah, mas não tem outros? Tem, mas pô, esse cara aqui é unanimidade, o cara tem livros escritos, tem publicações na Europa, na Ásia, o cara escreve em português, japonês, chinês, mandarim, tudo bem, né? Inglês, soviético. Eu acho que eu voltei muito no tempo. E um monte de língua estranha, o cara escreve em sueco, inglês e português ao mesmo tempo. O cara é um monstro, então vambora, é um dalmo, né? Então vai ele mesmo, tá? Aqui, perceba, eu teria uma viabilidade de licitação se não fosse porque eu estou buscando o melhor. E é claro que aqui eu tenho que justificar por que eu estou buscando esse melhor. Tá? Então, natureza singular é que eu tenho um destaque. Eu gosto de pensar assim, você tem um monte de profissional e esse cara se destaca. Tá? Eu queria chamar a atenção para um detalhe. Agora, em 2020, foi editada uma legislação, se eu não me engano, a Lei 14.039. Eu estou querendo até pegar o número da lei aqui só para não falar besteira, mas tudo bem, eu vou te falar já. Essa lei, o que ela fez? Ela veio apontar para o seguinte: existem dois profissionais que não estavam previstos na Lei 8666 que também vão ser considerados como profissionais de natureza ou de qualidade singular. Tá? Esses profissionais, que não estão ali no artigo 13 necessariamente, Lei 14.039, é isso mesmo, são advogados e profissionais da área de contabilidade. Então essa lei 14.039, ela alterou o Estatuto da OAB e alterou também a legislação que regulamenta o Conselho Federal de Contabilidade. Então ele chegou e falou, olha, esses dois profissionais são considerados profissionais que podem exercer atividade de natureza singular. Aliás, nós já tínhamos na jurisprudência esse entendimento para a advocacia. Porque às vezes, cara, imagina o seguinte, a prefeitura está sofrendo uma ação judicial que pode dar um rombo financeiro gigantesco. O que você vai fazer? Você vai contratar o melhor advogado naquela área para proteger o patrimônio público. Porque com aquele rombo ali, todo o investimento na área de saúde, que você sabe que as prefeituras fazem perfeitamente, educação e tudo mais, vai para o lixo. Então, para evitar isso, nós contratamos o melhor escritório ou o melhor advogado. Então agora está na legislação. Agora o próprio Estatuto da OAB traz como conceito o advogado ser um profissional que pode se caracterizar como natureza singular. E hoje o contador também entra, porque é financeiro, né, irmão? Mexeu no horário, mexeu na gente. Tá? E por último, não menos importante, nós temos a situação de profissional artístico, e aqui já não é profissional de qualquer qualidade, mas é um artista. Né? Então o cara pode ser pintor, pode ser ator, pode ser cantor, pode ser, sei lá, jogador, não importa, que seja consagrado pela mídia ou pela opinião pública. Exclusivo, singular e consagrado. Aqui é tranquilo. Você vai fazer uma licitação para contratar uma banda para fazer o evento ali de comemoração do aniversário da cidade. Você vai contratar o Dalmo para tocar violão e cantar? Ou você vai contratar o Jota Quest? Ou você vai... Eu vou tentar falar uma banda nova, porque eu estou me sentindo velho falando essas coisas. Tudo bem que ainda existe, mas o Skank, o Paralamas do Sucesso, Paralamas, né? O cara sabe nem falar, Paralamas, essas bandas malucas aí que você conhece. Mas vamos pegar uma banda nova, sei lá, vou contratar a Anitta, né? Não é banda, também não é nada, que tem banda, mas a Anitta tá ali. Então vamos chamar a banda, vamos chamar a Anitta, vamos chamar a Anitta. Qual é a ideia? É profissional. Qual vai ser a justificativa? Óbvio, né? Pô, tô contratando aqui para fazer um evento, cara, artístico. Eu tô falando de cantor, mas pode ser também o pintor. Não, estamos querendo aqui reproduzir, fazer uma arte da prefeitura da cidade que é linda, espetacular. Vamos contratar um pintor de qualidade. Não vamos chamar o Dalmo, que não sabe nem fazer uma reta na tela do computador, né? Pelo amor de Deus. Então é fácil. Inexigibilidade você não tem licitação. Ou o cara, o material exclusivo, ou o cara é o melhor do mundo, ou é um profissional artístico, né, consagrado. Lembrando que no caso de natureza singular, a lei não permite, esqueci de falar, mas eu falo agora, a lei não permite que se use essa justificativa para contratar empresas de serviços de publicidade, até porque a própria lei 8666 ela traz toda a regra de publicidade. Tá? Como eu falei para você, no caso da dispensa de licitação, nós temos duas situações. Licitação dispensada e licitação dispensável. Te lembro que a dispensa é um rol taxativo, aqui não tem conversa. Tá? O que seria a licitação dispensada?
Nesse caso aqui, a palavra dispensada é uma ordem. Então aqui determina-se uma proibição, uma vedação em licitar. Olha que interessante. Quando a lei fala que é dispensado, é porque você poderia licitar, mas você não vai. É uma ordem, você não vai licitar. Ah, mas eu quero... Dane-se, você não vai licitar. Simplesmente assim, se você parar para analisar o artigo 17, nos incisos 1º e 2º, você vai enxergar uma coisa. Toda vez que se fala em alienação de bens móveis ou imóveis dentro da própria estrutura administrativa, você vai notar que isso fica claro. Porque assim, alienar um bem, você lembra, ou vai fazer leilão, ou vai fazer concorrência. Só que aí se for uma alienação dentro da própria estrutura, um município para outro município, um estado para o município, você consegue entender que o interesse público prossegue? Eu tenho um bem público na mão de um município, que atende a sociedade, e vou enviar para um outro município que também vai atender a sociedade. Então não há por que você licitar. Porque a ideia de licitação, quando você aliena, é para evitar direcionamento. Ah, aquele particular é mais interessante para mim, então eu vou tentar vender para ele. Para evitar esse direcionamento, a gente faz a licitação. Mas o interessante aqui é que o interesse público está mantido. Então, é muito comum você ver municípios doando ambulâncias, viaturas que não estão mais em uso porque adquiriram material novo para outro município, ou permutando. Isso é normal. Então, como é interesse público mantido na estrutura, não pode. Então, atenção, aqui não é uma situação que você vai ter discricionariedade. Aqui é vinculado. Você não vai licitar. Apareceu uma questão de alienação dentro da própria administração entre entes federados, você não vai licitar. Mas o que mais cai em prova de longe é licitação dispensável. E você vai notar que existem diversas situações em que a licitação será dispensável. Porém, eu queria destacar com você as que mais caem em prova. E eu não estou exagerando, não. São as que mais caem mesmo. Tá? Primeira situação é quando você, é dispensável porque você poderia licitar, mas aí você vai dizer, olha, eu não licitei porque seria pior. Se eu licito, seria pior. Quer ver como é que vai ficar claro para você? Situação de emergência, urgência, calamidade pública. Pensa comigo. Aconteceu uma calamidade, né? Deu um, deslizamento de terra. Destruiu várias casas. Um monte de gente ficou sem casa, ficou sem residência, teve que morar na quadra da Igreja Católica porque eles ofereceram espaço, na quadra de um colégio, sei lá. O que você vai fazer? Ah, não, nós vamos reconstruir a casa do pessoal, pelo amor de Deus, né? Claro, vamos lá. Aí você faz uma licitação de obra, que demora pra cacete. Não, né? O que você faz? Olha, eu vou contratar direto, eu não vou fazer licitação porque seria mais prejudicial. O tempo que eu levo para fazer a licitação é o tempo que estaria construído uma casa, para essa pessoa poder retomar a vida, o núcleo familiar natural dela. Então não, calma lá. Isso vale para tudo, tá? Para contratar, para um monte de coisa também nessas situações. Detalhe, a lei diz que em caso de emergência e calamidade, o contrato firmado ele pode ter até 180 dias de duração. Detalhe, 180 dias mesmo. A própria lei fala incluindo eventual prorrogação. Por quê? Porque a gente entende que esses 180 dias são o tempo necessário para que você faça a contratação, resolva aquele problema e faça uma licitação de verdade. Porque você, como administrador, não pode usar isso como desculpa para nunca licitar. Então, a ideia aqui é, você não está licitando agora, você vai contratar direto, mas essa contratação ela tem um tempo previsto, porque a ideia é que durante esse tempo você faça a licitação definitiva. Tá? E detalhe, é até 180 dias, por quê? Porque tem que ser o tempo necessário para atender aquela demanda. Tá? Ah, quanto tempo você construiria uma casa? 60 dias. Então, o contrato é de 60. Então, até o prazo do contrato tem que ser justificado de acordo com a atividade a ser prestada. Tá? Então, cuidado, até 180 dias, né, 6 meses, incluindo eventual prorrogação. É prazo máximo pra caramba. Apesar que nós temos entendimento aí que tem prevalecido de que, se for uma situação que realmente vai beneficiar a administração, esses 180 dias podem ser prorrogados uma única vez. Tá? Então, o mesmo prazo pode ser prorrogado. Tá? Segunda situação, baixo valor contratual. Isso aqui é um clássico também de prova, porque, cara, tem situações que o contrato é tão mixaria, o valor final do contrato a ser firmado, que não vale a pena você licitar. Então eles pensam o quê? Para que licitar e gastar dinheiro se o valor do contrato é baixíssimo? Né? E o que significa para nós baixo valor?
Baixo valor para nós, segundo a Lei 8666, é até 10% do menor valor previsto na modalidade licitatória, que seria, no caso, o convite. Tá? Então, qual é o menor valor do convite? Se você lembrar das modalidades que a gente falou no bloco passado, quais são os valores do convite ali? 330 mil para obra e serviço de engenharia e 176 mil para outros serviços, outras coisas mais. Né? Então, o que você pensa? Pô, se é até 10%, então até 10%, R$ 33 mil ou R$ 17.600. Essa é a lógica, perfeito? Só que toma cuidado, que é assim, ó, é até 10% na regra, sendo que quando você fala em agências executivas, consórcios públicos, esse valor, deixa eu até trocar para ficar no padrão, né? Chega a até 20%, tá? Então, ó, até 20% quando você fala em agência executiva, quando você fala em consórcios públicos. Essa é a regra da lei. Então, é claro que para eles o valor vai dobrar. Até por uma questão ali de facilitação, se você lembrar da aula de agência executiva, ela tem algumas molezinhas que você não tem normalmente, tá? Então, até aqui de boa, a ideia é que o valor do contrato é muito baixo. Né? Cuidado com uma coisa, tá? Lembre-se que em 2016 foi editada a Lei 13.303. Quando você pega a 8666, que é o artigo 24, parágrafo 1º e 2º, tá? Você vai ver ele falando lá de empresas estatais também nesse rol aqui, mas isso não existe mais. Desde a edição da Lei 13.303, lá em 2016, a licitação de empresa estatal, as economias mistas, empresas públicas, estão previstas lá. Então lá tem um rol próprio. Lá, na verdade, como é que funciona? Serviço de engenharia e obra até R$ 100 mil é dispensável. Outros contratos até 50 mil. Então lá eles têm valores próprios. Isso vai ficar claro no teu edital se vai cobrar essa regra ou não, tá? Mas eu preciso que você entenda que cuidado, que assim, o texto da lei ainda fala. Então, se for uma banca que gosta de copiar o texto da lei, né, se for uma Sebrasp nos momentos que ela gosta de fazer ali certo e errado copiando a lei, que não é muito comum hoje em dia, mas a FCC, a FGV que de vez em quando faz isso, se aparecer lá a empresa estatal, tá tudo certo, tá? Porque é uma cópia da lei. Agora, quando você vê que não é uma cópia da lei, é uma questão perguntando mesmo, será dispensável nos casos de empresas estatais que tal contrato, até 20%. Não é mais. Porque para eles agora o valor é fixo, 50 a 100 mil, dependendo do tipo de contrato. Tá? E para a gente poder fechar essa conversa, nós temos duas condições. Primeira, a chamada licitação deserta. E a segunda, a chamada licitação fracassada. Toma cuidado, que muita gente entende isso aqui muito errado, tá? Vamos lá. Quando você fala em licitação deserta, é o quê? Licitação deserta é que você fez o procedimento licitatório, beleza? Mas ninguém apareceu. Então faltou ali o pressuposto fático, a existência de reais interessados. Né? Então não tem como licitar, porque eu não tenho. Então eu fiz a publicação do instrumento convocatório e ninguém apareceu, sabe? É você fazer uma festa de aniversário, chamar os amiguinhos e na hora do bolo você olha e não tem ninguém, só tem você, o bolo e tua mãe. Nem teu pai tá lá, e teu pai foi dar um rolê, que ele não aguentava mais ficar vendo tudo parado. Então tá tocando música da Xuxa de fundo e você lá assim, caraca, não tenho amigos, sabe? Depressão pura. Então a licitação deserta, ela é considerada como uma licitação que não aparecem interessados. Então você não consegue fazer nem a etapa de abertura de envelope, porque não tem envelope. Detalhe, o que a lei fala? Qual foi o motivo da deserção, digamos assim? Os requisitos do instrumento convocatório eram muito complicados. O valor do contrato não era válido, sei lá. Você tem que analisar o motivo. Identificada a razão que supostamente não permitiu a presença de ninguém, abre-se um prazo de até 8 dias úteis com a reformulação do instrumento, tá? Não vai retomar o prazo anterior para que os interessados apareçam. Então, o que você vai fazer? Eu fiz uma concorrência, o prazo era de 30 dias, beleza. Ninguém apareceu, você vai abrir um novo prazo de 8 dias úteis com as alterações do instrumento convocatório feitas para aparecer gente. Você não renova o prazo do intervalo mínimo não, tá? A lei exige 8 dias. Então, você vai abrir ali, gente, mudei aqui o edital, tá, beleza, 8 dias úteis para aparecer gente. Se não aparecer ninguém de novo, o contrato é direto.
Então a lei exige a tentativa, exige uma reparação e uma nova tentativa. Se nada der certo, contrata direto. Aí você justifica, olha, eu tentei, não veio ninguém, contratei direto. Tá? Então você faz a festa de aniversário, ninguém apareceu, você tenta, eu devo ter mandado pelo correio, o correio estava de greve, ninguém recebeu. Vamos tentar semana que vem? Vamos, mas não vem ninguém de novo. Pô, então desisto, dane-se teu aniversário. Essa é a jogada. Na licitação fracassada, temos interessados, mas ou nenhum deles se habilitou, né, quando você tem tipo concorrência, a fase de habilitação própria, ou nenhuma proposta foi classificada. Então aqui não é que faltou gente, aqui teve, mas a licitação foi um fracasso porque ninguém conseguiu se habilitar ou ninguém propôs algo válido. Inclusive as propostas eram absurdas, sei lá, qualquer motivo que você tenha. O que a lei, presta atenção, hein? O que a lei exige? Que você abra como administração 8 dias úteis de novo, mesmo prazo da licitação deserta, para que os interessados desclassificados ou desabilitados venham a corrigir os erros. Então o que desabilitou você? Faltou um documento. Tá, você tem 8 dias úteis para propor um novo documento. Então apresenta o documento, tá tudo certo. O que deu de errado? Ninguém se classificou, proposta tudo ruim. Pessoal, volta para casa, refaz as propostas, daqui a 8 dias úteis a gente conversa de novo. Deu para entender a jogada? E se não der certo na segunda vez, faz nova licitação. Ponto final. Então você colocou aqui por quê? Aqui que está a jogada. Muita gente acha que na licitação fracassada, qualquer tipo de fracasso permite contratação direta. Não. A própria lei diz o seguinte, licitação fracassada somente no caso de abuso em relação ao preço. Então, preços abusivos, preços praticados acima do que se considera normal. Lembra que lá na fase interna você faz toda uma análise, uma pesquisa de mercado? Aqui que está a jogada. Dalmo, eu tive uma questão que falou que todo mundo foi desabilitado porque faltou documento. Abriu novo prazo, faltou documento de novo. A licitação tem que ser feita de novo? Tem. Do zero. Você desiste daquela, faz uma nova. Então esse prazo de Jesus é uma vez só que você vai dar. Mas poxa, falou que a proposta foi desclassificada. Por que as propostas foram classificadas? Porque o material que foi oferecido não era de qualidade que se esperava pelo instrumento. Beleza, 8 dias úteis. Continuou sem classificar? Nova licitação. Você só vai dizer na tua prova que vai poder contratar direto se o problema for preço abusivo. Porque, vamos pensar juntos, vamos dizer que você vai comprar um troço que é R$1.000. A melhor proposta foi R$5.000. Aí tu fala, porra, no mercado tá 1.000, aqui tá 5.000, tem alguma coisa errada. Pessoal, 8 dias úteis, tá? Volta o pessoal, aí a melhor proposta, R$3.000. 1.000? 3.000. O que você pensa? Não é melhor ir lá comprar onde você viu que é 1.000? Por isso que a lei fala, nesse caso, você pode contratar direto. Porque você tentou, gente, vamos lá, né? Vocês estão brincando. Inclusive, o instrumento convocatório traz uma base de cálculo, tem planilha, vocês estão de sacanagem comigo, né? Tá fazendo 5 vezes o valor, o cara vem e faz 3. Melhorou muito. Então, quando você tem propostas que você considera que são acima do preço, ou até mesmo que são inviáveis, tá? Isso pode acontecer também. O melhor preço é vir no mercado, R$1.000. Preço que o cara colocou, 300, impossível. Não tem como o cara vender por 300. Então, essa também é considerada uma proposta desclassificada por preço abusivo, mas a abusa para baixo. O cara faz um preço tão bom que você duvida. Ele fala que é um preço inexequível, né? É impossível executar aquele preço. Então, cuidado, que na licitação deserta, você tenta de novo, não der certo, contrata direto. Na fracassada, não. A regra é tentar de novo, não deu certo, faz nova licitação. Você só pode tentar de novo, não der certo, contratar direto, se o problema do fracasso da licitação for a questão do preço. E é isso. Com esse entendimento lógico que a gente desenvolveu aqui, você já consegue matar as questões de prova tranquilamente. Mas, por favor, bata o olho no artigo 17, principalmente no 24, porque tem vários detalhes ali que você precisa conhecer. A aquisição de produto hortifruti granjeiro no dia, material de escritório ou material cotidiano das Forças Armadas. Então você precisa conhecer algumas situações ali, beleza? Fora isso, é isso. Falar sobre contratação direta é falar exatamente sobre os pontos que a gente desenvolveu, tá? Próximo bloco a gente vai falar sobre a questão de infração, para a gente poder aí seguir o nosso trabalho ainda em licitações. Daqui a pouco a gente retorna, toma tua água lá e a gente já volta.